Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo, excelente semana para o torcedor do Ceará essa segunda-feira. Ela tá alvinegra, né? E alvinegra é sinal de que tá tudo certo para o torcedor do Ceará, que tá sorridente, tá feliz da vida. Já o torcedor do Fortaleza, ressabiado, derrota no Clássico, coçando a cabeça, vendo a situação no Campeonato Brasileiro se apertar, 2 pontinhos da zona do rebaixamento. Claro que o programa hoje é pra lá de especial, porque a gente vai falar demais sobre esse Clássico Rei, que teve coisa muita pra gente papear, pra gente comentar. E uma grande vitória do time do Ceará. Importante vitória pelo resultado e importante vitória também pela atuação. 11h15, tá no ar a nossa grande jogada. Deixa eu cumprimentar os nossos comentaristas. Saudar o Wilton Bezerra, saudar o Tom Barros. Comandante, muito bom dia. Boa semana, semana do Natal e o presente de Papai Noel antecipado para o torcedor do Ceará. Tudo bem, Tom? Um abraço para você, meu querido Antero Neto, Wilton Bezerra, a turma toda. Foi um jogo importantíssimo, como a gente estava prevendo, e o Ceará Sporting Clube se estabeleceu. Se estabeleceu, ganha toda a tranquilidade pela pontuação e pela colocação e deixa o Fortaleza numa margem apertadíssima. É um caso a repensar o time tricolor, chamada naturalmente para o treinador que precisa dar a nova identidade que ele quer. Não ficar nessa fase de transição entre o treinador que foi e o que chegou. Fortaleza precisa se definir. É o que a gente vai falar no programa de hoje, Antero. Wilton, muito bom dia. Que vitória essa do Ceará, hein, WB? Bom dia, meus amigos. Bom dia, Antero. Bom dia, Tom Barros. Pessoal da técnica aí, um abraço. E toda a audiência do programa. Realmente uma vitória que catapultou o Ceará para uma posição entre os 10 mais. E deixou o time do Fortaleza numa situação, eu acho que aflitiva, né? Afinal de contas, o Vasco da Gama ganhou esse campeonato, tem certas coisas, sabe? O Santos entra para um jogo contra o time do Vasco, já sem querer absolutamente nada, já desistindo do campeonato brasileiro. É um negócio chato, porque existem interesses outros, né? Nossos, por exemplo. Pois aí, tá aí o time do Vasco colocando a cara de fora, tem o time do Bahia, tem o time do Atlético. De repente, a estrada fica íngreme para o time do Fortaleza. Então, é preciso ter cuidado com isso. Agora, quanto à vitória do Ceará, ele só fez mal. 2-0, foi melhor, mereceu, liquidou o jogo de maneira fulminante no segundo tempo. Agora, infelizmente, um clássico onde jogadores andaram se estranhando, teve expulsão, algumas jogadas violentas. Se a gente der uma olhada no rosto do Fernando Sobral, é algo assustador, né? Ficou ali a marca da chuteira, né? Arrastada na cara do jogador, naquela falta cometida pelo jogador Juninho. É isso, vamos falar sobre tudo isso, viu, WB? E também o querido amigo Tom Barros. Para a gente começar o nosso papo, vamos ouvir os dois técnicos, né? Marcelo Chamusca e Guto Ferreira, analisaram cada um, claro, evidentemente, um lado da vitória, um lado da derrota, um bem satisfeito e outro chateado. Como é que foi esse resultado no Clássico Rei? Bora lá! Faltou muita coisa, principalmente no primeiro tempo. A gente foi falho e deixou muito a desejar em vários aspectos. Tivemos pouco controle de jogo, pouca criação de oportunidades. Fomos bem passivos no aspecto defensivo. Eu acho que a nossa equipe foi uma equipe sólida, uma equipe que mandou no jogo. Criou as melhores oportunidades, foi efetivo e fez uma grande partida, né? Eu acho que o resultado foi incontestável. O torcedor tem toda a razão de estar impaciente, de estar preocupado pelo momento, né? É uma sequência muito ruim dentro da competição e a gente precisa reagir o mais rápido possível. Eu acho que mais do que a vitória foi a qualidade do jogo que nós apresentamos, né? Foi uma equipe focada, foi uma equipe que nos 90 minutos trabalhou muito forte. É um momento difícil, eu tenho que ter equilíbrio, tenho que continuar acreditando nos jogadores, até porque, como eu falei anteriormente, esses jogadores têm uma história no clube, mas nós precisamos melhorar a nossa performance do presente, porque o futebol a gente vive do presente, né? Não vive da história do passado, mas esses jogadores todos, eu acho que tem ainda muito crédito. E o resultado não aconteceu por acaso, a equipe soube construir o resultado
desperdiçou algumas oportunidades e defensivamente foi uma equipe que soube se defender mesmo quando o adversário se atirou totalmente. Em mais detalhes, esse foi um clássico, né, que aqueceu a temperatura na classificação. A gente costuma dizer que é mente gelada e coração fervendo, né? Ferveu, esquentou, deixou marcas, como descreveu Fernando Sobral nas redes sociais. Vitória na guerra. Os 3 pontos que poderiam ter sido conquistados por um placar até maior. Sivina, artilheiro da equipe, errou na pontaria um segundo tempo para se redimir. Uma arrancada de Lima após o passe de Vina para o gol. Início de segundo tempo daquele jeito. A gente costuma dizer que é mente gelada e coração fervendo, né? E fervendo estava ele, Clebão, uma hora na defesa, outra no ataque e no momento certo o chute para o gol. Mais uma vez, outra assistência dele, Vina. 2-0 ainda no início do segundo tempo. Fortaleza não mostrou reação. Aliás, o goleiro Richard foi trabalhar mesmo no final do jogo. Aqueles 3 pontos conquistados de uma equipe que entrou com o coração fervendo. E foi isso que a equipe teve hoje. Do outro lado, esquentou o clima pela falta dos 3 pontos. Faltou muita coisa, principalmente no primeiro tempo. A gente foi falho e deixou muito a desejar em vários aspectos. E o que chamou a atenção, né, Tom? Os 90 minutos de domínio, de superioridade do time do Ceará, né, comandante? O Ceará foi superior absolutamente em tudo. E eu quero destacar aqui que o Ceará fez aquela primeira oportunidade, o pênalti que o Vina perdeu, e o serviço que o Clebão, por 2 oportunidades, entregou para o Vina fazer o gol. Ele deu batendo para trás, de frente, para o Vina fazer o gol e o Vina perdeu. Não sei o que estava acontecendo ontem com o Vina. Então, no primeiro tempo, o Ceará poderia ter saído já com um placar de 3-1, porque também o Fortaleza com o Bruno Melo perdeu aquela primeira chance e ficou ali. O que é que eu estou notando? O Ceará foi um time que se empregou, foi coração, foi fogo, foi buscar o resultado. O Fortaleza me pareceu um time anêmico, um time apático. Eu pergunto, cadê a intensidade do Fortaleza de outros tempos? Cadê a vontade dos alas do Fortaleza, do Bruno e dos dois? Tanto faz, o Gabriel, que estava jogando antes, né, e o Tinga, que foi ontem, que subiam tanto. Cadê o Fortaleza? Então, o Fortaleza perdeu a identidade. Isso é um problema sério. É você não saber exatamente como definir aquilo que quer. Nem é o que foi, nem é o que é. E é o quê? Então fica esse problema muito sério nas mãos do Marcelo Chamusca. Está na hora de ele chegar e dizer o Fortaleza vai ser assim, assim e assado. Não é mais o que foi, nem é o que é. Tem que mudar. Tem que mudar. Eu até pensei que no início da jornada ele fosse contar logo com o Oswaldo e entrou depois, já para o segundo tempo, né? Que era mais ou menos a escalação que a gente tinha analisado aqui. Mas é um problema para ele. Quanto ao Ceará Esporte Clube, a serenidade do Guto aí retrata um time que foi absolutamente superior, sabendo o que queria, tinha objetivo determinado e foi buscar aquilo que pretendia. Conseguiu. Parabéns ao Lima pelo belíssimo trabalho. E depois ao Clebão, que além dos gols, os 2 serviços que deu para o Vina perder. Coisas do nosso futebol. WB, a bola é tua, Wilton. Interessante é que o Vina, que perdeu a penalidade, que perdeu uma ótima oportunidade de jogada do Clebão, o Vina deu assistência certa, emprestou, fez o que bem entendeu. Foi o homem, foi o caminho encontrado para o Ceará marcar os gols. E ainda dizem que ele não marca, que ele não arma. Como não arma? Ele arma e ataca. Qual é o problema? É o arco e a flecha, se for preciso dizer isso. E futebol tem essas coisas. Olha, o jogo foi de fácil explicação. Tem gente que procura empolar a linguagem para explicar um jogo de futebol. É evidente que o sistema de jogo era posto em prática, a mente do treinador trabalha no sentido de enquadrar a equipe, de modular a equipe. Agora, o jogador, na execução, é o grande responsável. O que aconteceu no jogo? Fácil de explicar. Você olha o Ceará,
você tem Léo Chu. Mesmo que ele não ganhe a jogada individual, ele está lá. Pode dar a bola que ele vai perturbar o lateral. Pelo lado direito, a interação do Lima com o Samuel e com o resto do time. O Lima fazendo uma bela partida. Embora, eu volte a dizer, ele arma, ele ataca, faz até gol. Voltou a ser aquele Lima. Aquele Lima, se lembram, senhores? Há um bocado, pelo menos há uns 2 anos, a gente não via esse jogador. Jogou bem. O Vina foi excepcional na distribuição dos passes para o gol. Defesa firme, volantes competentes, que não é novidade para ninguém no time do Ceará. E quanto ao Fortaleza? O que quis o treinador? O que é que fez Romarinho? Qual a contribuição que o Romarinho deu no jogo? Nenhuma. Romarinho nem foi um cara que ocupasse o lado direito, ele tem a obrigação de ir ali. Ele não negociou com o Tinga, que também teve uma atuação apagada dentro da possibilidade dele. No setor de ataque, eu disse que o Yuri não ia passar pelo lado esquerdo, nem por favor, porque ele é um jogador que quer jogar pelo meio, ele quer brilhar, quer fazer os gols. Faz um bocado de tempo que ele não resolve nada. É bom que se diga isso. Garoto liso, garoto isso, garoto aquilo. Faz o lado esquerdo, faz o lado esquerdo, chama o lateral para dançar. Ele não faz isso. Por que tiraram o Oswaldo? Eu sempre digo, é só um tempo, então bota logo o Oswaldo. O que é que fez o Elton Paulista? Recebeu uma bola. Ele pediu, pelo amor de Deus. O David, apenas esforçado. Então, o time do Fortaleza teve uma chance. E ali no finalzinho apertou, fazendo aquele jogo sem a menor lucidez. Então, é simples explicar. O Ceará foi mais ele, desde o primeiro tempo. Ele ensaiou como se fosse executar o Fortaleza na segunda etapa. E esse Kleber é um jogador esquisito. Ele topa o sacrifício, ele fica isolado, ele às vezes resiste ao passe ruim. Tem jogo que ele cai assim num ostracismo impressionante. Agora, ele tem uma coisa incrível. Ele fez um gol contra o Botafogo, foi no Rio, né? Ele cortou para dentro, deu uma cipuada que o goleiro até hoje está procurando saber por onde aquela bola entrou. Ontem, quando ele recebeu do Vina, ele limpou, meu amigo, porque esse Felipe Alves pega até as que vão para fora. Deu outra lapada para fechar o placar de 2-0. E o que é que fez o time do Ceará? Deu uma cercada no Fortaleza, monitorou o Fortaleza e achou que estava resolvido. É errado, eu acho. Fazer 2-0 e achar que está resolvido, eu não acho muito certo. Mas o Ceará ficou só assistindo a agonia do Fortaleza. Foi realmente superior, isso é indiscutível. E ao Fortaleza está faltando, no mínimo, aquele elan, aquela velocidade, aquela pegada, como bem disse o Paulão no final do jogo. O time tem que se entregar mais. Aquilo ali foi uma chiada justa dele e com relação ao time. Ele falta à equipe do Fortaleza, como ele próprio disse, uma pegada maior, uma entrega maior, uma atitude, ele falou, uma atitude mais forte, uma atitude vencedora. Vitória tranquila do time do Ceará e justa. É, uma vitória muito importante. O Wilton, então a gente tem sempre muito cuidado, né, quando a gente está aqui fazendo as nossas análises, quando a gente está conversando aqui sobre as nossas equipes, mas eu não tenho como fugir desse assunto, porque é uma grande repercussão nas redes sociais, aqui no nosso WhatsApp, que você está mandando mensagem, muita gente mandando mensagem para o nosso WhatsApp, é a situação do Marcelo Chamusca, né? 7 jogos, 1 vitória, ele passou um pouquinho mais de comando técnico do time do Fortaleza, é pouco tempo? É pouquíssimo tempo, né? Mas no futebol brasileiro, quando a corda estoura exatamente para o técnico, estoura exatamente para o treinador. E o Chamusca, o próximo jogo do Fortaleza é contra o Flamengo, tá? No sábado dessa semana, vai passar essa semana toda, no sábado enfrenta o Flamengo aqui. E a situação do Chamusca, Tom, ela é muito delicada. A depender do que vai acontecer nessa semana, e claro, principalmente no jogo contra o Flamengo, vamos ver como é que vai ficar essa situação do Chamusca comandando o Leão, viu? Complicou a situação dele, Chamusca, e complicou a situação do Fortaleza. É lamentável. Nós sempre dissemos que é muito difícil um treinador chamado a substituir um outro que se transformou num mito, porque a análise comparativa, quer queira ou quer não, acontece, e está acontecendo. A pergunta é, cadê o Fortaleza? O Fortaleza que saía em velocidade. O Fortaleza intenso, como cobrou o Paulão ontem. Onde é que está?
quem fazia aquela intensidade era a cobrança do treinador, porque não acontece na mesma dimensão com o Chamusca à frente. São indagações que estão no ar. Então, o Fortaleza perdeu, como eu disse há pouco, a identidade, e é preciso que haja, por parte do Chamusca, uma definição. O Fortaleza não é mais o que foi na mão do Rogério Ceni e não pode ser o que é na mão do Chamusca. Ele tem que ser um novo Fortaleza, desvinculado das coisas do passado e fiel, muito fiel às propostas do presente. O Fortaleza tem que analisar bem o que está acontecendo, digo o treinador, para estabelecer a nova filosofia do clube. E você disse bem, contra o Flamengo do Rio de Janeiro. Veja bem, o Flamengo, Fortaleza perdeu 2-1 no Maracanã, numa partida onde, no mínimo, merecia o empate. E estava trabalhando para ganhar o jogo quando tomou aquele gol maroto ali no final. Então, é essa situação que vai passar para as mãos do Chamusca. A cobrança vem. Uma nova derrota diante do Flamengo deixa numa situação insustentável dentro das condições do futebol brasileiro. Então, é o jogo da definição. Para ele, Chamusca, e para o Fortaleza. Tem uma identidade nova para seguir ou não? Porque ficar com mais derrota a 2 pontos da zona de rebaixamento não vai continuar. Vou passar a bola aqui para o Wilton, mas só para lembrar que faltam 12 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. Que não pode também, né, Wilton, entrar em parafusos, né? Porque entrar num viés de baixa, se você entrar no desespero nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pode ser angustiante para o time do Fortaleza uma permanência, viu? Agora, eu pergunto, a culpa é do Chamusca? E os jogadores? Não vai nada para os jogadores? Cadê aquele time de atitude vencedora, como lembrou o Paulão? Vamos aqui imaginar que o Chamusca vai ser dispensado hoje. Aí amanhã assume quem, por exemplo? Vamos dizer que o Dorival Júnior chegue. Ou o Roger, que treinou o Bahia. Então, Thiago Nunes, que foi do Atlético. Será que eles serão do tamanho do Rogério Ceni? Certamente vão dizer a mesma coisa. Não são treinadores do tamanho do Rogério Ceni. E como é que fica isso? Como é que o time do Fortaleza, entregue ao sebastianismo, vai resolver a vida dele? Pensando no treinador que saiu? Analisemos as partidas que o Fortaleza fez. Essa foi a pior, eu acho, contra o Ceará. Eu acho. Uhum. Outras, até que o time se sustentou razoavelmente. Não foi bem contra o Goiás. Eu acho que de um momento para o outro vai ter uma reação. Os próprios jogadores vão sentir isso. É preciso reagir. 12 jogos, como eu disse ontem para o Antero, é como se fosse uma Copa, né? Uma Copa do Mundo, o que é uma Copa do Mundo? Copa do Mundo é a realização de 7 jogos, vai ganhar quem aguentar. É uma competição, né, de 7 jogos para quem estiver tentando. O que é que nós temos pela frente? 12 jogos. Uma competição de 12 jogos. Aí ele tem o Vasco, ele tem o Bahia, ele tem o Atlético, ele tem um bocado de time no caminho dele. É preciso reagir. Esses altos e baixos dentro de uma competição ocorrem. Só que no time do Fortaleza fica mais difícil essa renúncia do torcedor em aceitar isso que está aí. Porque ele está mirado no que o Fortaleza fez o ano passado. Porque o Fortaleza tem um elenco capaz de superar essa situação, de não passar por essa situação. Então, é serenidade. Entrou em parafuso, doutor, aí não tem como escapar de uma coisa chamada desespero, desespero que não é absolutamente um bom companheiro. O Wilton estava falando desses nomes, né? Colocou a mesa outra vez. Importante a gente lembrar, né, que tanto o Roger, o próprio Thiago Nunes, o Dorival Júnior, esses treinadores não aceitaram, né? Acabaram não aceitando o convite, aquele convite inicial, e aí o Fortaleza chegou até o nome do Marcelo Chamusca. Se naquela época já era complicado, naquela época que eu digo há um mês, agora fica ainda mais difícil trazer um técnico com esse campeonato em andamento. Acho que o Tom quer falar, né? Diga, comandante. Você está tocando num ponto importante. O Wilton também fez referência. Mudar agora, sim, para quem e com quem, não é? É um caso muito... Eu lembro do Vasco da Gama, que está tentando se sair aí da zona de rebaixamento. Quando trocou lá o treinador, olha, todo mundo pensava, o Vasco conseguiram piorar. Quando houve a mudança de treinador do Vasco, não houve expectativa para mim. Quem era o novo? Quem é que vem? Traz o português. Não é assim a história? Na época não era o Portugal resolvendo tudo, todos os times brasileiros. Está aí o Vasco também.
atolado numa situação difícil ainda. Ganhou do Santos, mas está numa situação difícil. Até precisa ver isso com muita atenção. É isso aí, 11h35, a gente vai continuar falando do Clássico, daqui a pouquinho a gente dá uma olhadinha na classificação. A rodada, se não foi das mais cruéis, né, também não foi das melhores, né? Já tivemos rodadas em que nos beneficiaram mais, mas já já a gente fala sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, mostrando os gols, a grande vitória do time do Flamengo, dando uma olhadinha também na tabela de classificação. Mas agora, dá um recado para você que está acompanhando a grande jogada para a gente falar de saúde, né não, Zoião? Cadê Zoião? Manda aí. Vamos falar do Hipermeno. Epa, chegou. Eu tô bem, viu? Tô bem no gol, tô direitinho, amorteci legal. Vamos falar do Hipermeno, vamos falar de saúde. O Hipermeno é muito mais saúde pra você. Segunda-feira, aquele dia internacional, né não? Delmar, rapaz, Delmar tá aqui com a gente hoje. O dia internacional de você começar a dieta, de ir pra academia. Saúde não pode deixar pra amanhã, saúde não tem um dia específico não. É pra ontem. Então, vamos dar um presente pra sua família. E nada melhor do que levar saúde pra sua casa. A gente tá num período em que a prevenção é a palavra, né? E o Hipermeno, levando esse frasco aqui, levando essas cápsulas, o Hipermeno vai ser isso aí, vai ser muito mais saúde, vai ser prevenção, o Hipermeno vai fazer você viver melhor. Mas vamos ligar agora, 0800-270-1111, 0800-270-1111, mais os benefícios do Hipermeno para a sua vida, o Glauco explica aí pra gente. Opa, pode deixar comigo que saúde eu entendo. Há mais de 10 anos levando saúde para a família brasileira. Você que está em casa, o Natal está chegando. Quer um presente melhor do que saúde para os seus familiares? Leve saúde para sua mãe, leve saúde para o seu pai, leve saúde para os seus avós. Afinal, eles tanto que cuidaram de vocês, agora está na hora de você cuidar dele. Leve saúde para a sua mesa diariamente. Por quê? Hipermeno vai ativar a circulação sanguínea. Ativando a circulação sanguínea, ele vai estar auxiliando em problemas de doenças cardiovasculares, mãos que vivem formigando, pés vivem dormente, latejando, o joelho consegue nem dobrar direito. Hipermeno. E a memória anda fraca. Hipermeno. Você que está em casa, tome uma atitude, tire essa vida antiga da sua vida atual. Queira mais disposição, queira mais qualidade de vida, queira Hipermeno. Tá em casa? Tá esperando o quê? Ligue agora e peça o seu. 0800-270-1111. 0800-270-1111, esse Hipermeno é bom demais. Eu com Cláudio Guilherme, nós vamos pro intervalo, tá? Segura aí que a gente volta daqui a pouquinho. Repito, a gente segue falando de Clássico Rei, classificação atualizada, os gols da rodada, tem um montão de coisa. Fica aí que a gente volta já. A grande jogada está de volta, levantando a taça com o Bayern de Munique, que conquistou o Campeonato Cearense de Futsal, que é o Futebol Society. O jogo foi contra o Roma, que abriu o placar. E Yuri empatou no último segundo de jogo, nesse gol maluco aí, ó. No shootout, Romário, também com o nome desse, né, converteu a última cobrança que deu título ao Bayern. No futebol feminino, faltou pouco para o Ceará. O time perdeu por 1-0 para o Botafogo no jogo de volta das quartas de final. E assim, não conseguiu acesso à Série A. Mas no futsal, o Vozão tá sobrando. No primeiro jogo da final do Cearense, goleada sobre o PNB por 5-2. O Ceará precisa só de um empate no próximo domingo para ficar com o título estadual. Próximo domingo, com transmissão da TV Diário. E ainda sobre o futsal, o Ceará entra em quadra hoje, às 6 horas da noite, contra o Dois Vizinhos do Paraná, na final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Vozão perdeu por 4-1. Como não há saldo de gols, o Ceará precisa de uma simples vitória para levar o jogo até a prorrogação e assim, claro, tentar o título. 11h42, sobre o futebol, daqui a pouquinho a gente volta, porque agora eu vou falar da Eletrônica Central Music, onde você encontra todo tipo de instrumento musical. A Eletrônica é a mais completa loja de materiais eletrônicos e instrumentos musicais de todo o estado do Ceará. Final de ano está chegando, você quer dar um presente, você quer fazer um agrado aí para alguém da sua família, o momento é esse, né? Se você não quiser ir em uma das nossas 16 lojas, pode ligar para lá também. Daqui a pouquinho eu passo o telefone de lá para você, porque o melhor de tudo da Eletrônica Central Music é que você encontra os melhores preços da cidade. São 16 lojas, tem sempre um pertinho de você. E atenção, porque as lojas do Conjunto Ceará, Maracanaú, Messejana e Jurema estão abertas aos domingos até meio-dia. E a nova loja já está de portas abertas te esperando, que fica na Avenida Oliveira Paiva, 2989, pertinho da Washington Soares. Zé, roda aí pra gente.
Eletrônica Central Music. Aqui você encontra tudo em instrumentos musicais, sonorização de ambientes e a mais completa linha de componentes eletrônicos com atendimento especializado e grande variedade de marcas e modelos. Visite nossas lojas em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Eletrônica Central Music. Preço baixo e qualidade sempre. 85-3044-6031. Eletrônica Central Music é a certeza de encontrar tudo o que você procura. Vamos seguir, falar de Campeonato Brasileiro. Eu tinha falado no bloco anterior, você que não acompanhou, estava falando de que a rodada, se não foi das melhores, ela também não foi das piores. Tivemos rodadas em que nos ajudaram mais na tabela de classificação. Por exemplo, teve um confronto direto entre Bragantino e Atlético Paranaense. E aí, nesse caso, o melhor mesmo seria um empate. De qualquer forma, teve vitória do Furacão. Renato Kaiser fez o gol da vitória sobre o Bragantino por 1-0. Grande vitória do Atlético Paranaense, hein? 1-0 fora de casa. Já o time do Vasco, jogando em São Januário, venceu. Esse resultado aí que não foi bacana, né? Venceu o time do Santos. Carlos Vinícius fez o gol aos 8 minutos. Primeiro tempo, Vasco 1-0. Esse foi o placar do jogo. Vitória do time do Vasco sobre o Santos em São Januário. E o jogo que chamou muita atenção pelos gols, pela reviravolta e também por um caso de racismo, foi Flamengo e Bahia. E o Flamengo venceu. Primeiro mostrando os gols, Bruno Henrique fez esse golaço aí, ó. Que golaço do Bruno Henrique com 4 minutos. O Flamengo teve o Gabigol expulso aos 10 e logo depois, ou ainda no primeiro tempo, o Isla conseguiu ampliar 2-0. No segundo tempo, o rapaz começa a reação do Bahia, que desconta com o Rodriguinho. Depois, Gilberto. Que gol do Gilberto, hein? Que golaço. Faz um 2-2. Até vale a pena a gente ver de novo, viu? Wilton Tom Barros. Que golaço, hein? O próprio Gilberto, aos 13, fez a virada do time do Bahia. Começa a reação do Flamengo com Pedro, que empatou aos 36. E o passe que ele dá pro Vitinho aos 44 do segundo tempo. Vitória gigantesca do time do Flamengo, viu, meu querido Wilton? A gente até comentava ontem na rádio. Que vitória essa do Flamengo sobre o Bahia, 4-3. Flamengo é vice-líder, daqui a pouquinho a gente mostra a classificação. É um jogo que ficou marcado também pela acusação de racismo, né? Do Gerson, que sofreu do time do Flamengo. O Ramires, que é o atacante da equipe do Bahia. O Bahia está averiguando, está investigando, né? Está apurando toda a situação, mas imediatamente o atleta já foi afastado das atividades do time do Bahia e o time do Bahia demitiu depois dessa derrota o técnico Mano Menezes. Foi meio que um acordo ali do Mano Menezes com a diretoria, não deu para dar prosseguimento, mais um técnico que cai. Mano Menezes caiu do Bahia, viu, Wilton? Pois é, aí eu fico perguntando, eu vi o jogo. Essa partida ela reuniu tragédia, sabe? Tragédia, drama, coisa boa e coisa ruim. Eu nunca vi um jogo tão complicado. Estão dizendo aí que foi uma maravilha. Eu não vejo muito assim, não, sabe? Um time como o Flamengo, com os valores que tem, mete 2-0 no Bahia e porque perdeu um jogador se acaba. Foi impressionante o flagelo do time do Flamengo, rapaz. Uma coisa assim que não dá para entender. Isso aí é querer justificar. Ah, mas ele está com menos um. Menos um? Um time que tem jogadores de sobra. Agora, tem um outro lado da questão que o pessoal esconde. Esse Gabigol, esse mascarado, esse jogador está atrapalhando o time do Flamengo. Se ele já fez muito pelo Flamengo, tudo bem, ganha para isso, mas ele está insuportável, ele discute com o bandeirinha, discute com o adversário, já começa o jogo atrás do juiz para chamar a atenção. Porque eu sei que bota uns cabelos daquele, quer chamar a atenção, tudo bem. Aí é moda dele, não tem nada a ver com isso. Agora o sujeito priorizar seus problemas e prejudicar o time, desrespeitar o juiz. Ainda tem gente, comentarista na televisão, querendo justificar que era muito cedo, que o juiz podia se fazer de surdo. Como é que pode, cara? Se você está num tribunal, num julgamento, e você desrespeita o juiz, você vai em cana, você vai preso. Agora, a autoridade do jogo, seu Gabigol, manda o sujeito para tomar laranja, tomar anis. Quer dizer, e o cara ainda queria justificar o Roger Flores e outros, quando ele vai, o juiz podia se fazer de surdo. Se fazer de surdo. Então, o jogo teve tudo. Agora eu pergunto, se ficasse aquele placar de 3-2 com a vitória do Bahia, o Mano Menezes seria demitido?
Agora, quanto à questão do racismo, isso vai continuar. Isso aí, olha, essa história vai continuar por muito tempo, porque a estupidez é um terreno fértil, todo mundo sabe. É verdade, viu, Wilton? E ainda bem que a atitude do Bahia ela foi exemplar, né? Ela está investigando, o jogador do Bahia, o colombiano Ramírez, ele negou veementemente que tenha falado alguma coisa lá pro Gerson. Imediatamente o Gerson se revoltou dentro de campo, mas quando a gente fala que a atuação ou a ação do Bahia ela foi exemplar, porque é preciso dar voz, né, a essas pessoas que sofrem todos os dias a questão do racismo. E aí, Tom, imediatamente o jogador foi afastado das suas atividades. O Bahia está investigando para tomar a decisão final com relação a esse atleta, o atacante que se envolveu nesse caso de racismo aí com o Gerson. Comprovado. Se comprovado for, fica o exemplo lá que aconteceu naquele jogo que explodiu para o mundo todo com a revolta do pessoal do PSV saindo de campo. Tem que tomar uma providência séria. Agora, claro, nessa investigação, apurar de fato. Houve o caso, o Ramírez falou, tira, afasta, punição é exemplar. Não se pode mais continuar aceitando esse tipo de coisa. No mundo todo. Então, muita gente assim, já vem com a história do racismo e tem que vir com a história do racismo sempre que acontecer, para que as pessoas aprendam a respeitar os seus semelhantes, os seus companheiros de profissão e não descer para uma questão que é crime, inclusive, na legislação brasileira. Está certo, Bahia? E, claro, agora a apuração que vem. Se o rapaz não disse e ficou aprovado que ele não disse, tudo bem. Mas, enquanto isso, é mesmo para se buscar a verdade acima de tudo. Vamos ver a classificação? Vamos dar uma olhadinha, né, para o suplício do torcedor do Fortaleza, que não quer ver muito essa classificação, não. O torcedor do Ceará tá feliz, ó, 9ª colocação, 35 pontos. Só para a gente ter uma ideia da campanha que o Ceará vem fazendo este ano em relação ao ano passado, eu sei que são 2 temporadas totalmente distintas, mas ano passado, em 38 rodadas, o Ceará fez 39 pontos. Faltam 12 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. O Ceará tem 35. Eu sei que ano passado não é parâmetro para nada, porque foi um Deus nos acuda. Mas só para pegar como exemplo, como esse ano está muito mais tranquilo. São Paulo, 53. O Flamengo tem um jogo a menos, ele tem 48. O Atlético Mineiro, 46. O Internacional também com 44. É o grupo da Libertadores América, né? Fase de grupos da Liberta. Na pré-Libertadores, a gente tem o Grêmio com 42 e o Palmeiras com 41. Aí abre o setor da Sul-Americana, Fluminense com 40. Ah, lembrando que Grêmio e Palmeiras têm um jogo a menos. Fluminense 40, Santos 38, Ceará 35. Santos e Ceará se enfrentam no domingo. Atlético Goianiense com 34. Ceará muito bem, obrigado, 35 pontos. Aí quando a gente olha Tom e o Wilton para a segunda página da tabela de classificação, 2 pontinhos o Fortaleza tem só de vantagem para o Vasco, que começa a zona do rebaixamento, e o Vasco tem um jogo a menos. Ah, Tero, é contra o Palmeiras e tal, mas ontem contra o Santos, que está praticamente na mesma faixa, o time do Vasco venceu o jogo. Corinthians joga hoje, né, contra o Goiás, 33, Atlético Paranaense 31, Bragantino também 31, Fortaleza 30, Sport que empatou na rodada 29, Bahia perdeu 28 e o Vasco abre a zona do rebaixamento com 28 pontos, em uma situação ainda mais delicada. O Botafogo e mais delicada ainda, bote delicada, Coritiba e Goiás. Olhar para o retrovisor, né, Tom Barros? Olhar para o retrovisor. O pessoal foi chegando, né, Antero? Essa questão do Vasco, ele tem um jogo com o Palmeiras no Allianz Parque, vai ser São Paulo. Tudo a favor do Palmeiras, mas ninguém sabe. Então, o Bahia ontem, por exemplo, estava ganhando o jogo. Teria sido terrível para o Fortaleza. Ainda bem que o Flamengo fez a virada. E tem mais. O Ceará ainda tem condições de ajudar o Fortaleza em alguns momentos, dependendo do adversário que ele pega, para ir diminuindo essa pressão que vem de trás. Fortaleza tem que vencer e pensar seriamente nesse jogo com o Flamengo. Com altivez. Ele não foi ao Maracanã, não encarou o Flamengo, não foi, inclusive, um resultado injusto, não era o mesmo grupo, os mesmos elementos estão aí, todos. Por que não se voltar outra vez para ganhar aquela consistência, força mental, acreditar e partir para cima para tentar um resultado melhor? A turma de baixo está chegando, é perigoso. Até o Botafogo ganhou. Bom, mas está longe ainda, tá, mas são 12 jogos, ninguém sabe. É aquilo que o Wilton Bezerra falou, de repente esses times que estão lá, os times grandes, começam a ter resultados inesperados, como foi o do Vasco ontem. Ô Wilton, enquanto você está dependendo só de si, é muito bom. Ou seja, Fortaleza, no caso que a gente está falando disso, precisa fazer a parte dele, né, Wilton? Mas só precisa. Agora, está todo mundo num bolo danado aí, né? A partir do Atlético, passando pelo Sport, chegando ao Vasco da Gama, acho que o Botafogo
não tem estofo para uma reação com 23 pontos, mas a partir do Vasco está todo mundo na briga, está todo mundo participando dessa coisa muito difícil. E não era isso que se esperava do time do Fortaleza. O problema é esse. Até parece que é uma distribuição de penitência, né? Era o Ceará, agora vai ser o Fortaleza? Está parecendo. Agora, uma reação logo a partir de um jogo contra o Flamengo, que briga, inclusive, pelo título, no Maracanã. Então, eu acho assim uma jornada que ainda promete muito sofrimento para o time do Fortaleza. Agora, os exemplos estão aí. Se você aceitar a derrota como lição, você vai chegar lá. Nada lhe pesará. Jogo do Fortaleza contra o Flamengo, viu, Wilton? Vai ser aqui na capital, é aqui em Fortaleza, no sábado. Vocês falaram que seria lá. No sábado, la noite. Vamos para o intervalo? Cadê eu? Voltamos já. Passa rápido demais. Acabou. Comandante, nos abençoe aí, por favor, essa semana, Tom. Abençoada de bons resultados, se Deus quiser. Wilton, muito obrigado, WB. Até amanhã. Até amanhã, e no final de semana, última rodada de futebol do ano, não é isso? É isso aí. Aí depois, 2021, meu amigo, é pé embaixo de novo. Pessoal, daqui a pouquinho vem Ricardo Mota para comandar o Comando 22. E a grande jogada volta amanhã, 11h15, depois da turminha diária. Beijo para todo mundo. As letrinhas vão subir. Até amanhã.